Estou lendo um estudo acerca do livro de Salmos. Agora eu estou aqui no capítulo 44, o lamento desorientado de uma nação derrotada. Esse lamento nacional, sem dúvida, foi escrito durante uma época em que Israel estava sofrendo sérias derrotas militares. Confira o Salmo 60. E no início foi usado num dia de jejum, anunciado pelo líder do povo com o propósito de clamar a Deus por socorro. Confira 2 Crônicas 20.4 e Joel 1.14. Não podemos estabelecer com exatidão a data da composição, mas parece mais provável ter ocorrido durante a época da monarquia do que no período pós-exílico Snaite ou dos Macabeus Calvino. Duas das possíveis que foram sugeridas são o período de crise que seguiu a morte de Josias, 2 Reis 23-28, e a época durante a invasão de Judá, conduzida por Senaqueribe, 2 Reis 18:13 a 19:37. A oração é feita por um indivíduo em favor de todo o povo, provavelmente o rei, mas pode ter sido também o comandante do exército ou líder religioso que fala na primeira pessoa do singular nos versículos 4-15. A primeira estrofe, versículos do 1 a 8, está em forma de hino, remete aos atos salvíficos de Deus na conquista de Canaã, versículo 1 a 3, quer dizer. E então usa essa evidência como base para a segurança e esperança de vitória. Versículo 4-8, observe que é difícil saber se o verbo deve ser traduzido no presente NVI, no passado BJ ou no futuro VA e NEB. A segunda estrofe relata a angústia presente na forma tradicional do lamento. Eles foram derrotados na batalha. Versículo 10. Alguns foram levados prisioneiros e deportados. Para um país estrangeiro. Versículo 11-12. A nação é motivo de zombaria entre os seus vizinhos. Versículo 13-14. E o pior de tudo, Javé, o seu líder em batalhas passadas. 1 Samuel 4:3 e 2 Samuel 5:24. Evidentemente se negou a oferecer ajuda. Versículo 9. A terceira estrofe, versículos 17 a 26, declara que a nação é inocente das acusações de apostasia que podem muito bem ter sido feitas contra ela. Deuteronômios 4:25 e 6:14. E verbaliza também a perplexidade diante do desastre presente. Versículo 17 a 22. Essa estrofe termina com uma súplica ardente por ajuda. Título, introdução. Versículo 1, ouvimos provavelmente uma referência à recitação cultual e litúrgica da história da salvação. Salmo 78, possivelmente na festa da renovação da aliança. Versículo 17, comentário do Salmo 50, antepassados. Confira Deuteronômio 6:20 e Josué 4:6 ao 21. Versículo 2, expulsaste, literalmente deserdaste e estabeleceste. Confira Êxodos 15:17. 2 Samuel 7:10, Isaías 5:1, Jeremias 11:7 e 12:2. Fizeste prosperar e espalhar como uma planta. Salmos 80.8, versículo 3, braço. Força, alcançaram a vitória, literalmente foram salvos. Mão direita mais forte. Êxodos 15:6, Lamentações 2:13. Luz do teu rosto, a bondade e a ajuda de Deus. Ver comentário de 4.6. Versículo 4, Rei, confira 24.7 e 68.24. 93.1, Vitórias, literalmente salvações. Comentário de 35.3. Versículo 5, como os em fuga, pisoteamos como os bois selvagens. Confira Deuteronômios 33:17. Pelo teu nome, vê comentário de 20.1. Versículo 8, pausa, que é Selá. Na introdução, versículo 12, vendeste como escravos. Deuteronômios 32:30, Juízes 2:14, 1 Samuel 12:9
Isaías 50.1. Versículo 14, Provérbio, vê comentário de 49.4. Versículo 17, embora o serviço a Deus nunca seja perfeito, podemos falar de lealdade e deslealdade a Deus. Por isso, a afirmação do povo não deve ser considerada um exemplo de grave arrogância. A. Anderson, versículo 19, se viu de chacais uma expressão proverbial a respeito do deserto como um lugar de ruína e devastação. Isaías 34:13, Jeremias 9:11, etc. A linha pode ser um dos dois significados seguintes: ou o país foi reduzido a um ermo, ou os sobreviventes tiveram de fugir para o deserto. Densas trevas, o texto maçorético traz sombras da morte. Vê comentário de 23.4, confira Isaías 9:1, Salmo 107, 10:14, Jó 10.21, versículo 22, por amor de ti, provavelmente uma referência ao fato de que a razão e o propósito do sofrimento deles estão ocultos em Deus, e não a ideia de que eles estão sofrendo em virtude da fidelidade a Deus. A. Anderson. Mas confira o uso de Paulo em Romanos 8:36. Versículo 23, a inatividade enigmática de Deus é descrita em termos fortemente antropomórficos, o que provavelmente não tinha a intenção de ser interpretado literalmente. Versículo 24, escondes o teu rosto, Salmo 13:1, Isaías 54:8, Deuteronômio 31:17. Esqueces, demoras para agir, confira 9:12. Versículo 25, possivelmente uma referência à postura de lamento e humilhação, Deuteronômio 9:18, Juízes 7:6, Salmos 119:25. Versículo 26, levanta-te, possivelmente uma referência à arca, Números 10:35. Resgata-nos, vê comentário de 49.7, tua fidelidade, vê comentário de 5.7. Salmo 45, cântico de casamento para o rei e sua noiva. Não pode haver dúvida de que cânticos como esse eram cantados em casamentos da realeza durante o período da monarquia israelita. É impossível, no entanto, identificar o rei específico para quem este cântico foi originariamente composto, provavelmente por um poeta ou profeta da corte. Alguns comentaristas creem que foi um rei do Reino do Norte, como Asaf, 1 Reis 16:31, Jeú ou Jeroboão II. Outros pensam que tenha sido um monarca davídico, como Salomão, 1 Reis 3:1, ou Jeorão, que é 2 Reis 8:16. Em geral, se pensa que a noiva foi uma princesa estrangeira, confira versículo 10, possivelmente de Tiro, ou do Egito, numa data posterior, provavelmente depois da interrupção da monarquia. O Salmo recebeu uma interpretação messiânica, assim um Targum, em que a noiva representava Israel. No pensamento cristão, ele é aplicado a Cristo, no Hebreus 1:8, e a igreja como sua noiva. No livro de orações foi designado para o dia de Natal. No versículo 1, o poeta entusiasmado introduz o assunto do seu cântico. A primeira parte, versículo 2-9, é dirigida ao rei, encontrando prova da bênção divina na sua bela aparência e em sua fala agradável, encorajando-o a travar guerra contra a falsidade, o orgulho e a injustiça, e apontando para o esplendor das suas roupas magníficas e a opulência da sua corte, como evidências de sua posição singular como representante escolhido de Deus. Versículo 6-9, a segunda parte, versículo 10-15, é dirigida primeiramente à noiva, estimulando-a a aceitar sua nova posição, com as responsabilidades e sacrifícios correspondentes, mas acima de tudo com suas recompensas e gratificações, e se entregar ao rei. Versículos 10-12, em seguida o poeta descreve a ocasião alegre em que ela vai ser conduzida ao palácio para consumar a união com seu marido de linhagem real. Versículos 13-15, finalmente 16-17,
O poeta se dirige novamente ao rei com a bênção que promete uma dinastia permanente, o governo universal e fama perpétua. Título, introdução, versículo 1. O poema provavelmente é considerado inspirado por Deus e traz a promessa divina. Confira o versículo 17. Versículo 2, confira 1 Samuel 9:2, 10:23, 16:12, 2 Samuel 14:25, 1 Reis 1:6, etc. Esse tipo de linguagem facilmente podia se tornar estereotipada e idealizada. É de se duvidar se todos os reis estavam aptos a serem modelo e padrão de perfeição. A.Anderson, para sempre, ver comentário de 23.6. Versículo 4, pela verdade. A Septuaginta e a Vulgata trazem pela verdade e humildade e justiça. Versículo 5, a ordem de muitas versões em português, também a NVI, é um inverso do TM. Confira BJ. Versículo 6, confira 2 Samuel 7:13. O teu trono, ó Deus, tem apoio nas versões antigas. Confira Hebreus 1:8. Embora o rei israelita não fosse considerado divino, como eram os reis do Egito, era possível que se dirigissem a ele como Deus, como forma de linguagem hiperbólica, oriental ou como representante de Deus. Confira Êxodos 21:6, 22:8, Salmos 82:6. A RSV traz teu trono divino, isso é menos provável, mas tem apoio em 1 Crônicas 28:5. Cetro, símbolo do reinado, versículo 7, ungindo-te. Ver comentário de 2.2, Deus, o teu Deus. A forma original provavelmente era Javé, teu Deus. Versículo 8. Palácios adornados de marfim. 1 Reis 10:18. Amós 3:15. Marfim no NBD. Versículo 9. Noiva real, a noiva e não a rainha mãe. Neemias 2:6 e Daniel 5, do 2 ao 23. Ofir, o lugar de origem deste ouro especial, é desconhecido. 1 Reis 9:28. Isaías 13:12. Versículo 10. Esqueça o seu povo. Deuteronômio 21:13 e Ruth 1:16. Versículo 11. Senhor, marido, Gênesis 18:12, Juízes 19:26. Versículo 12. Cidade de Tiro, no hebraico filha de Tiro, provavelmente uma referência ao seu povo. Confira 9:14, 137:8. E não a princesa. Neste caso, não há necessidade de considerar a noiva como vinda de Tiro. Versículo 16:17. Os teus filhos, os pronomes são masculinos e, portanto, se referem ao rei. Versículo 17. O narrador é o salmista, mas provavelmente deve ser entendido como quem fala no lugar de Deus. Lembrança, literalmente nome. Salmo 46, Castelo Forte é nosso Deus. Olha só, Castelo Forte, parece uma música do Lutero. Salmo 46. Com frequência se procura a origem deste salmo em algum ato fantástico de libertação, como o de Judá sob o reinado de Josafá. 2 Crônicas 20, ou de Jerusalém sob Ezequias. 2 Reis 18:13. Por mais adequado que tenha sido usar o poema em ocasiões como essas, não há nada no salmo que o associe a algum evento histórico específico. Pode bem ser, portanto, que o salmo tenha sido escrito para ser usado no culto de Jerusalém como parte da celebração do fato de Deus ter escolhido Sião, e deveria ser classificado como hino de Sião. Salmos 48 e introdução 2. A primeira estrofe vislumbra a catástrofe mundial final, a dissolução do mundo natural por meio das forças do caos. Se um cataclismo desses ocorrer,
A certeza do povo de Deus é que, até o final, a presença poderosa de Deus vai permanecer como uma rocha inabalável. Refrão dos versículos 7 a 12, provavelmente cantado como resposta da congregação ou de um coro em antífona, parece ter sido omitido acidentalmente após o versículo 3. A segunda estrofe, do versículo 4 ao 7, retrata o descanso sereno de Jerusalém, a cidade santa não afetada pelos ataques nas nações que se lançam sobre os seus muros, visto que é defendida pelo Deus que habita entre seu povo. A terceira estrofe, versículo 8 a 11, aponta para os atos de libertação que Deus realizou na história como garantia e antegosto do dia em que Deus vai finalmente destruir todos os provocadores de guerras e estabelecer o seu reinado eterno de paz na terra. A paráfrase de Lutero em Festburg ist unser Gott, traduzida em português por Castelo Forte é o nosso Deus, expressa em termos cristãos a mesma certeza na realidade da presença protetora de Deus com o seu povo. Ver também comentários do Salmo 48. Título, introdução, versículo 1, versículo 1, auxílio sempre presente. Ele provou completamente no passado que é um auxílio confiável em momentos de dificuldade. Confira Isaías 55, 6. Versículo 2 e 3. As imagens usadas nesses versículos parecem fundamentadas em descrições mitológicas das condições iniciais da criação, quando Deus derrotou as forças do caos. Versículo 3, pausa. Introdução, versículo 4, um rio, um córrego permanente, não um uade. A fonte de Gion, cujas águas Ezequias conduziu para dentro de Jerusalém por meio de um túnel. 2 Crônicas 32:30 parece ter sido usada como símbolo da presença revigorante de Deus. Isaías 8:6. Pode ser também uma referência ao Jardim do Éden, Gênesis 2:10. A bênção e a alegria da presença de Deus jorram de Jerusalém para todo o mundo. Salmo 65:9, Isaías 33:21, Ezequiel 47:1, Joel 3:18, Zacarias 14:8. O santo lugar, a Septuaginta e a Vulgata trazem o Altíssimo santificou a sua habitação. Altíssimo, vê comentário de 47.2. Gênesis 14:18, versículo 5, confira Joel 3:17, Miqueias 3:11 e Sofonias 3:15. Romper do dia, literalmente na virada da manhã, 1 Samuel 11:9, etc. Versículo 6, se agitam, Isaías 17:12, a voz, confira 29 do 3 ao 9, se derrete em pavor, Êxodos 15:15, Isaías 14:31. Versículo 7, Senhor dos Exércitos, ver comentário de 24:10, está convosco. Isaías 7:14, Deus de Jacó, ver comentário de 20.1. Torre segura, literalmente fortaleza. Versículo 8, venham, vejam, confira 66.3. Os atos salvíficos de Javé podem ter sido representados em forma de dramatização cultual. Versículo 9, arco, símbolo de força militar. 1 Samuel 2:4, escudos no texto massorético, literalmente carros. Assim, BJ, a Septuaginta e a Vulgata talvez estejam certas ao ler as mesmas consoantes como escudos. Versículo 10, parem de lutar. As versões portuguesas antigas trazem aquietai-vos, provavelmente uma ordem para que as nações parassem de lutar e reconhecessem a soberania de Deus. Ou talvez fosse dirigida ao povo de Deus, aconselhando-o a renunciar a todas as alianças estrangeiras. Confira Isaías 30:15. Versículo 11, vê comentário de versículo 7. Salmo 47, Rei de toda a terra. Esse é de um grupo de salmos. Vê também 93, 96 e 99.
que celebram o governo de Deus, não somente sobre Israel, mas sobre toda a terra. Há 3 maneiras principais de interpretar esse salmo. A interpretação histórica o considera um cântico de vitória em homenagem a uma libertação recente. A derrota dos assírios na época de Ezequias, confira 2 Reis 19:35. A interpretação escatológica o considera um cântico que prevê o estabelecimento futuro do reinado de Deus na terra. E a interpretação cultual o considera um salmo de entronização ou de celebração do governo de Javé, usado na festa anual do Ano Novo no outono. Introdução 2. Se combinarmos essas 3 formas de interpretação, podemos considerar o salmo um cântico composto para a festa do outono e provavelmente associado à procissão e transferência da arca para o santuário, celebrando não somente o governo presente de Deus, versículo 7, mas também lembrando as evidências passadas da sua soberania na história, e olhando para o futuro, quando o seu reinado seria aceito universalmente. Cada um desses aspectos pode ter sido representado na liturgia por ensinações dramáticas. A interpretação cristã, aproveitando a deixa do versículo 5, com frequência ligou este salmo com a ascensão de Cristo. Título, introdução, batam palmas, 2 Reis 11:12, Salmos 98:9, aclamem. 1 Samuel 10:24, todos os povos, talvez representados pelo povo de Israel, são aqui vislumbrados como aclamando a Deus. Versículo 2, Altíssimo. Elion era o nome antigo de El, o grande deus do panteão cananeu, e também o nome da deidade principal da religião dos jebuseus em Jerusalém, antes do tempo de Davi. Gênesis 14:18-24. Quando usado acerca de Javé, destaca sua soberania sobre todos os outros deuses. Salmos 95:3. O grande rei era como os reis assírios se autodenominavam. 2 Reis 18:19. Versículo 3, muito provavelmente uma referência à conquista de Canaã. Confira 44.1. E talvez também as vitórias de Davi. Os verbos poderiam, no entanto, ser traduzidos no presente. Confira BJ ou no futuro RV. Versículo 4. Escolheu, Deuteronômio 7:6, 14:2, 32:8. Herança, a terra prometida, orgulho de Jacó. Canaã era a posse especial de Israel. Amou, ver comentário de 26.8. Versículo 5. Isso poderia ser uma referência a Deus subindo novamente para o céu após sua descida sobre a terra para libertar seu povo. Confira Isaías 31.4. Porém, é mais provável que seja uma referência à procissão da arca, símbolo da presença de Javé para o templo. Ver comentário do Salmo 24. Gritos. Números 23-21. Trombetas usadas especialmente no Ano Novo. Confira Levíticos 23-24, Números 29.1. E nas coroações. 1 Reis 1:39, 2 Reis 9:13. Versículo 7. Louvores, no hebraico masquil. Introdução. O significado aqui pode ser com arte ou com compreensão. Versículo 8. Deus reina. Vê comentário de Salmos 93:1. Santo trono ou no céu. Confira Salmos 11:4. Ou acima da arca do santuário. 1 Samuel 4:4. 2 Samuel 6:2. Salmos 80.1, 99.1. Jeremias 3:16. Versículo 9. Pode ser que representantes estrangeiros estivessem presentes ocasionalmente nas festas em Jerusalém, e neste caso sua presença podia ser considerada símbolo do tempo quando todos os povos viriam para adorar a Javé. Confira Isaías 2.2 e Zacarias 8.20. Se juntam ao povo. A ARC traz os príncipes dos povos se congregam para serem um povo. A versão da NVI possivelmente é melhor. Confira BJ, a NTLH com Abraão. Confira Gênesis 17:4, 18.18. Governantes
ou escudos, nota de rodapé da NVI, confira 84.9 e 89.18. E aqui terminou o Salmo 47, então.